O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, senhoras e senhores. Começa agora mais uma live oferecida pelo Cresce de São Paulo, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. E o assunto de hoje interessa muita gente, não somente corretores ou corretoras de imóveis, mas todas as pessoas interessadas em financiamento imobiliário. O assunto da noite é dicas como comprar o seu imóvel financiado. E durante essa live serão detalhadas as principais linhas de financiamento. E vai ser explicada a diferença entre taxas de juros e custo efetivo total do financiamento, juros e correção monetária, sistemas de amortização e os seguros obrigatórios. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui uma advogada formada pela Universidade São Judas Tadeu, com um MBA em Economia da Construção e Financiamento Imobiliário. Ela é especialista em mercado imobiliário e sócia da Acamines Negócios Imobiliários. Então, com vocês, Daniele Acamini. Olá, tudo bem? Eu vim aqui hoje dar algumas dicas para facilitar na hora de um financiamento imobiliário. Como é que você faz para saber qual linha de crédito você se enquadra, qual que é a melhor opção em relação à taxa de juros, se você vale a pena ir pela taxa mais baixa, se tem outras coisas que você precisa analisar. Vamos começar da análise de crédito, que é o primeiro passo para você conseguir o seu financiamento. O que é importante? O que o banco analisa quando você solicita um crédito ao banco? A gente tem que lembrar que existem os 5 Cs do crédito. O primeiro C é o caráter. O banco vai olhar a intenção do cliente, ou seja, todo o histórico dele no mercado, se ele paga as dívidas em dia, se ele paga os financiamentos certinho, se ele tem o hábito de entrar e sair dos órgãos de restritivos de crédito, né? Se ele está sempre lá no Serasa, no SPC, tudo isso é apurado pelo banco para definir o caráter daquele cliente. Capacidade, se ele tem potencial para pagar esse financiamento, ou seja, se a renda que ele tem é ou não suficiente para ele adimplir com as parcelas do financiamento. O capital, que é a situação patrimonial do cliente, se ele tem outros bens, então ele vai apresentar lá o imposto de renda, vai mostrar se ele tem, o que ele não tem. O colateral é a garantia. Sabe quando o banco vai lá e faz a avaliação do imóvel? É isso que ele está analisando. Aquele imóvel vale realmente aquele valor pelo qual ele está sendo vendido? Oferece uma boa garantia? Tem condição de habitabilidade? Isso que o banco vai analisar quando ele faz a avaliação. E as condições. É o ambiente econômico, como é que está a economia naquele momento, se vale um pouco, abrir um pouco mais a questão do crédito, né? Se o crédito vai ser mais amplo, se vai ser mais restrito, naquele momento, daquela situação. Então, o banco vai analisar tudo isso primeiro, antes de conceder ou não o crédito. Quando ele concede o crédito, a gente tem que ver em qual linha de financiamento o cliente se enquadra. Nós temos hoje as operações no SFH. Hoje, para se enquadrar no SFH, o imóvel ele tem que ser residencial e o valor de compra e venda ou avaliação ele tem que estar limitado a, no máximo, 1,5 milhão. Antigamente, existia uma questão de, dependendo do estado, o valor era diferente, mas hoje isso não existe mais. O valor é 1,5 milhão para todo o território nacional. O custo efetivo máximo não é a taxa de juros, nem o custo efetivo total. É o custo efetivo máximo daquela operação. Está limitada a 12% ao ano. O valor máximo financiável, qual o máximo que o banco pode financiar para você? Vai depender do sistema de amortização. Ele pode chegar até 80% se o sistema escolhido for a tabela Price e 90% se o sistema for a saque. A diferença entre price e saque, qual a melhor opção, a gente vai mostrar isso mais para frente. Eu trouxe também aqui alguns exemplos para ajudar na hora de escolher qual o melhor sistema. O imóvel ele pode ser novo ou usado,
E o financiamento ele pode ser utilizado para construção de imóvel residencial, aquisição de terreno, reforma, ampliação de imóvel residencial e para produção de imóveis residenciais. É importante, antes de mais nada, você verificar quais linhas o banco está oferecendo. Tem banco, por exemplo, que não faz financiamento para compra de terreno, tem banco que faz. Então, tem que sempre olhar caso a caso para ver qual agente financeiro tem as condições para aquela operação que você quer fazer. Operações à taxa de mercado. Nesse caso, são todos os imóveis comerciais ou os imóveis residenciais acima de 1,5 milhão. Nesse caso, não tem um custo efetivo máximo. O que isso quer dizer? Que a taxa de juros ela pode ser livremente negociada entre as partes, não tem um teto. O valor máximo financiável é igualzinho no sistema anterior, ou seja, 80% na saque e 90% na price. Lembrando que isso é até esse percentual, podendo ser que o banco, pode acontecer do banco financiar um pouquinho menos. O imóvel também pode ser novo ou usado, residencial ou comercial. Igual o outro, ele pode ser usado para construção de imóvel residencial ou comercial, aquisição de terreno, reforma, ampliação de imóveis residenciais ou ainda para produção de imóveis residenciais ou comerciais. Nós trouxemos aqui também o Minha Casa Minha Vida. Ele foi lançado em 2009 e ele é dividido por faixa de renda. Né? Eles têm o faixa 1, o faixa 1,5, o faixa 2 e o faixa 3. Aí vai depender da renda do cliente para ver em qual faixa ele se enquadra. O faixa 1 é o que tem a renda até R$ 1.800. Faixa 1,5, renda até R$ 2.600. O faixa 2, renda familiar até R$ 4.000. E o faixa 3, ele é até R$ 7.000 e existe uma faixa estendida dentro da faixa 3 que vai com a renda até R$ 9.000. O que é importante lembrar? Que nesse caso é considerada sempre a renda bruta familiar. Ou seja, se eu for casado, eu tiver renda, obrigatoriamente eu tenho que compor renda com o meu esposo. E o banco não vai olhar o valor líquido que você recebe por mês. Ele vai olhar sempre o valor bruto, considerando tudo que você recebe. Se você recebe, por exemplo, líquido, R$ 2.000, mas o bruto dá 3.100, ele vai considerar para te enquadrar na faixa o 3.100. E todas as pessoas da casa que tiver renda é necessário apresentar a comprovação. Quais são os requisitos do Minha Casa Minha Vida? Primeiro, obrigatoriamente, o imóvel precisa ser novo. O que é um imóvel novo? É o que tenha menos de 180 dias de habite-se ou que ainda não tenha sido habitado. Precisa ter área urbana e infraestrutura básica. É possível ter subsídio, mas esse subsídio é só para clientes com renda até R$ 4.000. De novo, a renda bruta familiar. Se eu tiver uma renda de R$ 2.000 e o meu esposo uma renda de R$ 3.000, a renda bruta é R$ 5.000. Nesse caso, nós não faríamos jus ao subsídio. Pode ser financiado tanto pela SAC quanto pela Price. A taxa de juros, ela parte de 5,116 e vai até 9,555% ao ano. Como é definida essa taxa de juros? De acordo com a renda também. Existe uma possibilidade de uma redução de 0,5 na taxa de juros, se o cliente for optante pelo FGTS há mais de 36 anos. Como é que se calcula essa opção pelo FGTS? Você vai lá e conta só o seu último emprego? Não. Você vai contar todos os empregos da sua carteira de trabalho. Então, o contrato não precisa ser o mesmo, não precisa ser contínuo. É a soma de todos os contratos de trabalho. Tem que dar 36 meses para você fazer jus a esse subsídio. Nenhum dos clientes que tiverem compondo renda ou que fizerem parte daquele núcleo familiar pode ser detentor de financiamento ativo em nenhum local do país. Também não podem ser proprietários, promitente comprador, usufrutuário, cessionário de imóvel residencial ou rural, construído ou em construção no local que ele trabalha ou que ele reside, ou ainda que ele pretenda trabalhar. Então, vamos lá. Se eu tenho um imóvel, um contrato de gaveta declarado no meu imposto de renda em São Paulo, eu não posso adquirir um imóvel em São Paulo financiado pelo Minha Casa Minha Vida, a menos que eu comprove que aquele imóvel não é mais da minha propriedade, que ele não me pertence mais, que eu já me desfiz desse imóvel. O que é importante lembrar? O programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa de governo para possibilitar as famílias com menor renda a ter o imóvel. Então, não teria sentido
essa possibilidade ser aberta para quem já tivesse imóvel residencial. Aquisição ou carta FGTS. Dependendo do banco, ele vai variar de nome. Na Caixa Econômica é chamada carta FGTS, no Banco do Brasil, aquisição FGTS, mas o produto é o mesmo. Ele é muito similar ao Minha Casa Minha Vida, mas a principal diferença é que ele se destina a imóvel residencial usado. Público-alvo tem uma diferença, são clientes com renda somente até 7 mil. Nessa situação do aquisição FGTS, não existe a faixa estendida. Então, se eu tiver uma renda bruta de 7.001, eu já não consigo mais me enquadrar nesta linha de crédito. O imóvel também precisa estar em área urbana e ter uma infraestrutura básica. É possível subsídio, mas aí para clientes com renda bruta familiar de até R$ 1.800. Também pode ser financiado pelo sistema saque ou pela Price. Da mesma forma, até 80% em um sistema e 90% para o outro. A taxa de juros aqui, ela vai de 5,641% ao ano até 8,472%. Aqui também o cliente pode ter a redução de 0,5% se ele comprovar a opção pelo FGTS há mais de 36 meses. E da mesma forma que no Minha Casa Minha Vida, o cliente não pode ter financiamento ativo em nenhum local do país e ele não pode ser proprietário, promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de imóvel residencial ou rural, construído ou em construção, onde ele mora ou onde ele trabalha. O Procotista. O Procotista é uma linha que alguns bancos só trabalham, não são todos, e ele é para clientes que queiram comprar um imóvel novo ou usado. O valor máximo desse imóvel está limitado, igual no SFH, a R$ 1,5 milhão. Ele pode financiar até 80% na Price e 90% na SAC. Até sempre, hein, gente? Se o banco for lá e aprovar só 70%, 75% do financiamento, não é que está errado. É a regra de análise de cada banco. Nesse caso, nenhum dos compradores podem ser detentor de financiamento ativo em nenhum local do país, e da mesma forma que no Minha Casa Minha Vida e no Aquisição FGTS, ele não pode ser proprietário, promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de imóvel residencial ou rural, construído ou em construção, nem onde ele trabalha, nem onde ele reside. O que é importante a gente perceber hoje? A gente está trabalhando hoje, os bancos trabalham hoje com uma taxa de juros muito baixa. Então, não deixe levar que o Minha Casa Minha Vida é sempre a melhor opção para o cliente. Nós temos taxas de juros hoje a partir de 6,39, dependendo do banco que o cliente escolher. Então, antes de dar para ele sempre a opção do Minha Casa Minha Vida, faça simulações no SFH também. Porque dependendo da renda do cliente, a taxa de juros no SFH, ela vai ficar menor do que a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida. A taxa de juros do Minha Casa Minha Vida, para quem tem renda de 7 a 9 mil, é 9,55%. E no SFH, nenhum banco quase hoje trabalha com essa taxa de 9,55%. Então, sempre mostre para o cliente quais são as opções. Explique para ele que mesmo Minha Casa Minha Vida sendo um programa de governo, ele foi criado lá atrás, onde as taxas de juros eram mais altas. E hoje, talvez não seja mais a melhor opção para o financiamento dele. Outra coisa importante também é que se você faz um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, depois mais para frente, se as taxas de juros do financiamento continuar a cair, você não consegue fazer a portabilidade do seu financiamento. Já se você se enquadrou no SFH e hoje você tiver com uma taxa de 6,50, daqui 2 anos, por exemplo, a taxa de juros estiver 5, você pode fazer a portabilidade. Então, interessante sentar com o cliente, ver a renda dele, e mesmo que ele se enquadre no Minha Casa Minha Vida, no Procotista ou na Aquisição FGTS, faça simulações e veja se realmente vale a pena para o cliente continuar no Minha Casa Minha Vida ou se não é mais vantajoso tentar um financiamento pelo SFH com uma taxa de menor. Independente da linha de crédito, vão ter sempre 2 informações no contrato. Uma é a taxa de juros, que é aquela que os bancos anunciam. Alguns bancos anunciam a taxa nominal, outros anunciam a taxa efetiva. Então, é sempre bom você olhar a taxa que está sendo anunciada e se é efetiva ou a nominal.
Mas, dependendo do perfil do cliente, ou independente da taxa de juros, tem um custo efetivo, que isso vai variar muito de acordo com o perfil de cada um. O custo efetivo é a soma de todos os encargos, tributos, taxas, despesas do financiamento. Então, não apenas os juros, você vai ter que ver o total. Mais para frente, a gente vai falar dos 2 seguros que compõem o financiamento. Esse seguro, principalmente o de morte e invalidez permanente, ele vai variar muito dependendo do banco e da idade do cliente. Então, mesmo que a taxa de um banco seja maior, o custo efetivo pode ficar menor se o seguro dele for mais barato naquele banco. Então, mesmo que você esteja vendo propaganda na TV, esteja vendo anúncios falando de taxas boas, que aquela é a melhor taxa do mercado, faça contas. Calcule quanto fica esse financiamento total, esse custo efetivo total em outro banco que, a princípio, parece oferecer uma taxa maior, porque a taxa maior não quer dizer que o custo é maior. São coisas bem diferentes e que a gente precisa analisar com cuidado para saber se realmente aquela taxa menor é a melhor opção. Nem sempre a melhor taxa é a melhor opção. Então, vale a pena fazer esses cálculos, fazer bastante simulação, olhar lá em todos os bancos para ver qual a melhor opção para aquele cliente, naquele perfil, naquela idade, qual vai dar o custo melhor. Vou falar um pouquinho para vocês também de correção monetária. A correção é a valorização do dinheiro no tempo. E hoje a gente tem algumas opções, né? Antigamente a gente fazia só na pré-fixada ou para correção pela TR. Hoje a gente pode escolher entre a taxa pré-fixada, a TR e o IPCA. É importante a gente entender bem como isso vai influenciar nos contratos de financiamento, no saldo devedor e no pagamento das prestações mensais. A taxa referencial, ou TR, que é o que a maioria dos contratos hoje é corrigido, é o mesmo índice utilizado para remunerar a caderneta de poupança e os depósitos do FGTS. O IPCA, ele é um índice de preço, né, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, e é um índice de inflação. Então, ele está totalmente alheio às questões do comprador. Pode ser que você consiga uma taxa de juros menor pelo IPCA, pode ser não, você vai ter uma taxa de juros menor pelo IPCA, mas existe uma volatilidade no índice de correção, porque dependendo da inflação, de como se comporta a inflação, como se comportam as coisas no país, ou até externamente, essa inflação pode variar muito e você ser totalmente influenciado por isso, e o seu financiamento, ele sofreu um acréscimo muito grande no valor das suas prestações. Existe também a taxa pré-fixada. O que é uma taxa pré-fixada? Ela é aquela taxa que não incide nenhuma forma de correção no financiamento. Você contrata lá o financiamento com uma taxa X de juros e você não vai ter nenhum acréscimo a mais nisso. Qual que é a situação aí, né? Por que ela é sem correção? Porque ela é uma taxa de juros mais cara. Ela é a taxa de juros maior de todas essas, porque ela não tem nenhuma correção, não tem nenhuma alteração no valor que você vai pagar durante todo o seu contrato. Qual que é a melhor opção? É a TR, é o IPCA ou é o pré-fixado? A gente fez aqui algumas simulações para mostrar para vocês como é que você ajuda o seu cliente a decidir como é que você está querendo fazer um financiamento imobiliário, pode também verificar o que é melhor para se precaver de eventuais problemas futuros. A gente fez simulações pela TR, pelo IPCA e pelo pré-fixado. Nós usamos como base um financiamento de 500 mil, num prazo de 240 meses, cliente numa faixa etária de 40 anos. Como eu disse antes, o seguro ele vai mudar muito dependendo da faixa etária e dependendo do banco. Então, eu coloquei aqui a idade para a gente ter um parâmetro. A TR, ela está zerada desde 2017, então nós consideramos a TR como zero. A previsão do IPCA, a última que a gente tinha visto, era de 3% ao ano. Então, de uma forma muito conservadora, nós utilizamos o IPCA de 3% ao ano durante todo o prazo do contrato. Olha só como ficou. Na TR, a taxa de juros é 8,5%, no IPCA 4,94% e no pré-fixado 9,74%. O valor da primeira prestação na TR ficaria R$ 5.648,36. No IPCA,
ela fica bem mais baixa, ela fica 4.264,82. No pré-fixado, ela fica 6.129,11. Mas olha só, gente, o valor da última prestação. Na TR, ela é 2.123,35. Importante lembrar que eu não disse antes, todas essas simulações foram feitas no sistema SAC, que é aquele que vai diminuindo mês a mês. No IPCA, a última parcela ficaria 3.802,67 e no pré-fixado, 2.125,35. Nós somamos lá quanto ficaria o pagamento de todas as parcelas, sem nenhuma amortização extraordinária durante os 240 meses de contrato. Na TR, você teria pago no final do contrato R$ 952.036,35. Já no IPCA, esse valor seria de R$ 1.023.101,77. É isso mesmo, gente. Apesar de ter começado bem mais baixo o valor da parcela no financiamento corrigido pelo IPCA, você paga muito mais no final. E no pré-fixado, uma taxa de juros maior, bem maior, praticamente 4%, quase 5% a mais do que no IPCA, você ainda pagaria menos no final do período. Você pagaria R$ 1.009.966,81. Então, quando você estiver fazendo cálculos para o seu financiamento ou para o seu cliente, faça esse exercício, some todas as prestações e veja quanto fica. Mas você tem que fazer no IPCA uma perspectiva, né, uma projeção de quanto seria o valor do IPCA durante todo esse período. Porque se você simplesmente somar as parcelas sem corrigir, vai dar uma distorção muito grande. E aí você não consegue demonstrar para o cliente qual a volatilidade que ele tem no valor das prestações, o quanto isso pode oscilar mês a mês, ano a ano. Eu trouxe aqui também para vocês 2 gráficos que a gente tirou aqui do site da Caixa Econômica Federal. Eles mostram a projeção do saldo devedor e do valor da prestação no IPCA e na TR. Da TR e no pré-fixado, a curva é a mesma, não muda nada, né? Isso porque, como eu disse antes, a TR está zerada desde 2017. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente está vendo a curva que faz. Essa daqui é a do saldo devedor. Ela vai reduzindo mês a mês e você vê que ela vai caindo numa linha reta. Aqui no IPCA, ela vai caindo também, só que ela demora um pouco mais para cair. Ela não é tão retinha quanto a da TR. Essa outra linha preta aqui, ela é o saldo devedor, ela é o valor da prestação, como é que ele se comporta. Ele vem num valor bem parecido, chega num determinado momento do contrato, que seria antes da metade, ele começa a cair. Olha que interessante como fica o gráfico aqui no IPCA. Ele começa menor, chega no menos da metade os dois são na SAC. Todo mundo tem aquela certeza que quando faz na SAC, a prestação ela vai reduzindo mês a mês. Mas se você escolher aí uma correção pelo IPCA, pode ser que a sua parcela de financiamento faça isso, que ela não caia, que ela aumente. Então é bom você ter bastante cuidado na hora de escolher o que vai contratar para você não tomar esse susto. Porque quando a parcela vai aumentando, ela vai corrigindo pelo índice de inflação, você perde totalmente a previsibilidade de quanto você vai pagar no mês seguinte. Então, é muito importante demonstrar isso para o cliente, para que ele saiba o que está acontecendo e como é que ele pode ou não se prevenir do eventual inadimplência. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas de amortização. Hoje, os sistemas de amortização utilizados pelos bancos, SAC, Price, existe também o SACRE, que é pouquíssimo utilizado, e ele é um sistema híbrido. Ele é parecido com a SAC e também com a Price, ele tem um pouquinho de cada um. Ele inicia com um valor de prestação mais alta, que decresce num subperíodo, e depois ele volta a aumentar. Ele é calculado por subperíodos. Ele é pouquíssimo utilizado, salvo engano, só a Caixa Econômica talvez atue ainda com ele.
Na maioria dos bancos, eles utilizam a tabela saque e alguns utilizam a price também. Principais diferenças entre a tabela saque e a tabela price. Na price, o valor da parcela ela é constante durante todo o período de financiamento. Já na saque, ela vai reduzindo mês a mês. Ela começa maior e vai reduzindo. A amortização, como é que funciona a amortização em um e em outro sistema? Na saque, a amortização ela é constante. Já na price, o valor amortizado aumenta mês a mês. Ou seja, se você pegou 100 mil para pagar em 100 meses, você vai dividir 100 mil por 100, esse é o valor que você vai amortizar todo mês na saque. Na price, isso já não acontece, você começa amortizando menos e conforme você vai pagando, você vai amortizando mais do meio para o final do contrato. O que acontece no saldo devedor nesses dois sistemas? No sistema saque, o saldo devedor ele reduz constantemente. Por quê? Porque todo mês você amortizou o mesmo valor. Já na tabela price, como ela começa amortizando pouco, ela vai aumentando depois, ela reduz o saldo devedor menos no início e ele aumenta essa redução do saldo devedor para o meio do final do contrato. Aí você vai me perguntar, o que é mais interessante, né? Eu faço meu financiamento pela saque ou pela price? Isso vai depender muito da situação. Precisa conhecer o seu cliente, ou ver qual é a sua condição financeira para ver qual o melhor sistema se adequa ao seu bolso. A gente fez aqui a primeira simulação considerando a renda. Um empréstimo de 500 mil com uma taxa de 8,99 num prazo de 204 meses. A primeira parcela na saque, ela é maior, bem maior do que na price. Logo, a sua renda para conseguir esse financiamento, ele tem que ser maior. Então, vamos supor, a renda não é suficiente para conseguir aquele financiamento na saque que você precisa, aquele financiamento total. Qual que é a alternativa? Você muda o sistema de amortização, vai para a price, que ele começa com uma prestação menor, e aí você consegue o valor total. Para ficar mais claro, eu coloquei aqui alguns exemplos. Na saque, o financiamento de 500 mil, a primeira prestação, ela começaria em 6.252,91. Já na price, ela começaria em 4.863,68. A última parcela, como ela decai na saque, ela ficaria em 2.564 e na price ela ficaria 4.776,54. O valor total, né, do financiamento na saque, ele fica 921.675,75 e na price você pagaria no final 988.941,93. Lembrando sempre que quando a gente fala esse valor total que seria pago, é sempre sem considerar que seja feita nenhuma amortização durante todo o período de financiamento. Fiz um outro exercício aqui para mostrar para vocês, considerando o prazo do financiamento. Vamos supor que a minha renda seja suficiente para pegar um financiamento na saque. Mesmo assim, sempre vale a pena fazer na saque? Nem sempre. Eu fiz aqui um outro cálculo para mostrar para vocês. Se eu pegar esse mesmo valor de prestação da saque, 6.252,91, e equiparar o valor na price, eu consigo reduzir o prazo. Logo, meu financiamento, que era de 204 meses, ele passaria para 125 meses. Sabe o que acontece quando a gente reduz assim o prazo de financiamento? O valor que a gente paga no final é muito menor. Olha aí o que eu trouxe para vocês. Se a gente fizer na saque em 204 meses, o custo total, final do financiamento seria 921.675,80. Agora, se a gente faz opção pela price no prazo de 125 meses, seria pago no final 789.261,60. Dá uma diferença expressiva entre um e outro. Então, na hora de escolher o sistema de amortização, o que a gente precisa saber? Primeiro, qual a renda do cliente comporta qual sistema de amortização para aquele financiamento que ele precisa? Comporta saque, comporta price, comporta os dois, não comporta? Se comportar os dois, será que não vale a pena eu reduzir o meu financiamento e pegar o financiamento pela price? Reduzir meu prazo de financiamento e conseguir esse financiamento pela price? Será que eu não vou pagar menos no final do período? Então, façam contas.
Não tenham preguiça de fazer contas, de fazer simulações, de fazer cálculos para ver realmente o que é melhor no final das contas, o que é mais vantajoso, onde você vai pagar menos juros, onde você vai ter um custo menor. É importante lembrar também que quando a gente faz um contrato de financiamento imobiliário, obrigatoriamente a gente precisa contratar 2 seguros, o MIP e o DFI. O que significa MIP? É morte e invalidez permanente. O que ele garante? Ele garante o pagamento da dívida total ou parcial, né, nos casos de morte ou incapacidade para trabalhar. O DFI, ele é o danos físicos do imóvel. Então, vamos lá, se tiver um incêndio, explosão, inundação no seu imóvel, você também vai ter a cobertura do seguro. No caso do MIP, de morte e invalidez permanente, a gente tem que sempre considerar a cobertura em relação à renda de cada um. Se eu estiver comprando meu imóvel sozinha, a renda for só minha, então, se acontecer qualquer coisa comigo, o saldo devedor é quitado na integralidade. Se acontecer um sinistro e eu vier a falecer, por exemplo, o saldo devedor é quitado na integralidade. Agora, se eu estiver comprando com meu marido e a renda não for só minha, for, por exemplo, 60% minha e 40% dele, e acontecer um sinistro comigo, é quitado somente 60% do saldo, ou seja, só a parte que competia a mim o pagamento, não é quitado na integralidade, é quitado somente o percentual que aquele cliente participou da renda. Então, é importante vocês colocarem lá as rendas certinho para não ter um perigo de ter um sinistro e o imóvel não ser quitado, ou a pessoa ficar com uma obrigação que depois ela não vai conseguir pagar. Bom, gente, eu trouxe aí algumas coisinhas para ajudar vocês na hora de escolher qual é a melhor forma de financiar. Espero ter ajudado aí bastante, que vocês consigam aí ajudar o cliente na melhor opção na hora de fazer um financiamento. Maravilha, Daniele. Olha quantas informações e realmente super relevante. É interessante como a gente vê que aparentemente um financiamento é mais atrativo por começar com uma parcela mais baixa, mas no final das contas é pior, né? Tem que analisar muito bem esses percentuais, essas taxas que estão ali no meio do caminho, né? E que normalmente não são informadas de bate-pronto, né? Mas constam ali no contrato, não é mesmo? Exatamente. Por isso que é bom não só procurar o gerente do banco, porque o gerente do banco vai te oferecer só o banco que ele trabalha, mas você procurar um corretor, uma pessoa especializada para te dar todas as opções. O gerente do banco sempre vai ter um produto lá que, obviamente, ele acredita que seja o melhor para você. E ainda que seja, de fato, o melhor, ele vai estar limitado ao que ele pode te oferecer, que é só os produtos daquele banco, né? Então, trabalhar com um especialista acaba sendo uma boa oportunidade de conhecer outras alternativas. Olha só, nós temos aqui, Daniele, a pergunta do Dejair de Castro Silva, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Quero saber se uma pessoa com 70 anos pode comprar imóvel financiado. Pode. Qual que é a questão? A gente sempre tem que levar em consideração que a idade do cliente mais o prazo de financiamento não pode ultrapassar 80 anos. Então, ele pode comprar um imóvel, só que o prazo máximo de financiamento dele seria 10 anos. Então, precisa ver se a renda dele vai comportar um financiamento para um período tão curto assim. Quanto maior a idade, mais caro o seguro e menor o prazo de financiamento. Entendi. O limite, 80 anos, é isso? 80 anos. E dependendo do banco, 80 anos e 6 meses. 80, tá. Isso significa que uma pessoa de 81 anos de idade, portanto, obviamente, não pode adquirir um imóvel financiado. Não, e uma pessoa de 78 anos de idade poderia financiar por 2 anos somente. 2 anos. Acaba ficando um prazo muito curto de financiamento, né? E aumenta também muito o valor da prestação. Claro, nem vale a pena. Daniele Menezes, olha só, sua xará, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ela pergunta, boa noite, ela pergunta se você pode enviar o PDF da apresentação ou disponibilizar.
Bom, tem o meu e-mail, os meus telefones, mas depois eu vou repetir novamente, é daniele@camines.com.br. Ela pode me mandar um e-mail, eu mando para ela a apresentação em PDF, não tem problema nenhum. Olha que bacana. Então, todas as pessoas que tiverem aí interessadas em ter uma cópia da apresentação ou das telas que a Daniele Camini usou aqui nessa apresentação, as telas em si, então é só mandar um e-mail para o endereço de e-mail da Daniele, que está aparecendo aqui no vídeo, daniele@acamines.com.br, solicitando, então, esse material. E lembro também que este vídeo fica disponível na TV Cresce aqui para o seu acesso, né? A Wanda Gentina, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ela coloca: Daniele, muito obrigado. Foi um show sua explanação. Olha que bacana. Obrigada, Wanda. Fico feliz que tenha gostado. E eu não posso me furtar de dizer que eu concordo com a Wanda. Realmente, muitas informações. Aliás, foram tantas informações e num curto espaço de tempo, ainda que foram apresentadas com uma didática muito boa, eu acho que vale a pena a gente rever toda a apresentação e pegar os detalhes, porque daqui 5 minutos eu já esqueci metade das coisas que foram faladas, né? Muito bem. Mas o Randel Rocha, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ele coloca: uma construtora pode somente trabalhar com um banco para o financiamento? Bom, geralmente a escolha do banco é uma questão do cliente, ele vai escolher o banco que for melhor para ele. Mas a gente tem que levar em consideração que existem alguns contratos que são contratos de associativo, que o financiamento é feito durante a obra. Nesses casos, é obrigatório fazer o financiamento com o banco da obra, porque os outros bancos ainda não aceitam financiamento desse imóvel. Então, se ele estiver falando de um contrato de associativo, sim, ele precisa fazer com o banco que a construtora escolheu. Agora, se não for um contrato de associativo, for um contrato de imóvel pronto, a escolha fica a cargo dele. Tem essa diferença. Muito bem. Eu quero aproveitar aqui e lembrar a todos que estão nos acompanhando ao vivo que amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos o programa que acontece toda quarta-feira, oferecido pelo Cresce de São Paulo, intitulado Questão de Direito. Então, são verdadeiras aulas de direito imobiliário, né? E são ministradas pelo professor Júlio César Sanches, que está conosco aqui há um bom tempo, e amanhã o tema vai ser uso capião judicial. Então, lembre-se, coloque na sua agenda, não é um tema para perder, não, é extremamente interessante, né? Ainda mais na situação que vivemos, com imóveis aí, com documentação toda irregular, o uso capião acaba sendo uma alternativa bem válida para resolver algumas questões. Então, aprenda aí, amanhã, 10 horas da manhã, quarta-feira, portanto, dia 12, uso capião judicial no programa Questão de Direito com o professor Júlio César Sanches. Muito bem. Olha só. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Daniele, uma pessoa que faz um financiamento, agora uma questão minha, como é que ela faz se ela ainda não quitou o financiamento, quer vender este imóvel para outra pessoa, mas esta outra pessoa não consegue assumir este financiamento, ou seja, pagar o valor que ela está pedindo e assumir o financiamento? Pode refinanciar tudo de novo? Como é que funciona isso? Pode. É sempre mais interessante, você faz essa venda e aí a pessoa pega o financiamento do valor que ela precisa no banco, nas condições que ela pode pagar, e vai fazendo o pagamento de um novo financiamento. Quando ela pega o empréstimo no banco B, por exemplo, o banco B vai lá e quita o banco A da dívida, acaba com aquela garantia, a verba lá, a quitação da garantia, e é um financiamento novo. É sempre importante as pessoas buscarem essa alternativa ao invés daqueles famosos contratos de gaveta, porque senão, se você não faz a transferência do imóvel, a dívida permanece no seu nome, e se caso a pessoa pare de pagar, o imóvel que vai ser negativado não vai ser o dela, vai ser o seu. Então, procurar sempre a via
que apesar de parecer mais burocrática, é a melhor para evitar dor de cabeça. A pessoa busca um financiamento em nome dela, transfira a propriedade do imóvel, assuma a dívida e você deixa lá tudo certinho para não ter problema futuro. Olha só, é importante seguir o caminho correto, ainda que ele possa ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas vai estar tudo regulamentado, tudo dentro de contratos e tudo mais. É claro que é mais trabalhoso, porque tem que fazer a coisa acontecer. A Aparecida Camilo de Peta, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube também, ela coloca o agradecimento dela, aliás, a parabenização dela, dizendo: Daniela, parabéns pela live, foi sensacional. Né? Concordo, Aparecida, sensacional mesmo. Né? Um imóvel de leilão, Daniele, o financiamento pode ser financiado da mesma forma que um imóvel novo, ou tem algumas diferenças porque ele era de leilão, e estou falando especificamente de leilão no caso de adjudicações. É assim, se você está comprando o imóvel que está no leilão, as regras vão ser as do banco, da pessoa que está te vendendo imóvel, geralmente o banco está te vendendo imóvel, então você tem que olhar lá no edital e ver se aceita ou não financiamento, se aceita financiamento, qual é o prazo máximo, isso vai estar tudo descrito no edital do leilão. Agora, se você já comprou um imóvel de leilão e depois quiser passar ele para frente, ele é vendido normalmente como imóvel comum, só tem que prestar atenção no que diz o edital, se permite ou não financiamento. Entendi. Então, tudo é de acordo com como que foi estruturado esse leilão. Se permitir o financiamento, você disse na sua apresentação, Daniela, que é possível nós migrarmos, né, fazermos a portabilidade de financiamentos. Então, eu tenho financiamento com o banco X, o banco Y parece que está mais atrativo para mim por N motivos, então eu posso migrar o meu financiamento para o banco Y, do X para o Y, portar esse financiamento. No caso de leilão de adjudicados, volto no mesmo assunto. Então está lá no edital que é permitido o financiamento. Começo o financiamento e assim vou, e adimplindo, normal, pagando tudo corretamente, e num determinado momento eu poderia fazer esta portabilidade, ou isso também tem limitações descritas no edital? Não tem limitações. Se o edital permitir o financiamento, você pagando ele certinho, você pode fazer a portabilidade. O que é interessante a gente falar sobre a portabilidade? Você tem que levar em consideração a linha de financiamento, qual a linha que você escolheu. Se você escolher qualquer linha que o funding seja do FGTS, ou seja, Minha Casa Minha Vida, aquisição FGTS ou pró-cotista, você não pode portar depois. Mesma coisa, se eu fizer o financiamento direto com a construtora, depois eu não consigo portar essa dívida para o banco. Então, toma bastante cuidado aí, que às vezes a gente, vou financiar direto com a construtora, que é mais fácil, não vou ter que ficar indo atrás do banco, só que você vai ficar engessado num contrato durante todo o período do financiamento. E não vai poder fazer essa portabilidade se tiver uma condição mais atrativa mais na frente. Opa, boa dica também. Né? Importante. Olha só, como é importante procurarmos um especialista para nos dar todas essas informações, né? E não ficar só com informações que a gente buscou na internet, né? Ou que esta ou aquela instituição que tem interesses na transação vá te passar. Então, é muito interessante termos uma pessoa imparcial com as instituições. Não estou falando também que as instituições estejam fazendo coisas erradas, absolutamente. Elas estão ali para negociar a venda dos seus produtos e serviços, certamente. Agora, uma pessoa imparcial vai poder te apresentar todo o leque de possibilidades e ainda instruir a respeito de como e quando usar essas possibilidades e quais delas, efetivamente, para a realidade circunstancial de cada indivíduo, qual dessas possibilidades é efetivamente a oportunidade. Né? E está aí mais uma vez os dados de contato da Daniele, né?
que certamente vai estar aberta a desenvolver parcerias aí. É isso mesmo, Daniele? É isso mesmo, Anderson. A gente está aí, nossos contatos, o telefone é o 32830323, meu e-mail é o daniele@camines.com.br. Resolvida essa questão de pandemia, está todo mundo convidado para ir tomar um café lá conosco. Não sei quando ainda, né, Anderson? Mas já está todo mundo convidado de antemão para a gente conversar, auxiliar. A gente não faz compra e venda de imóveis, nosso foco é só financiamento imobiliário. Então, a gente pode ajudá-los assim, estruturar melhor esse financiamento para o cliente, porque a gente ouve muita gente falar: eu vi na internet que é assim, o meu vizinho foi assim. Só que a situação do seu vizinho não é a mesma que a sua, seu imóvel é diferente do dele, você tem uma idade diferente da dele, sua renda é diferente da dele. Então, o financiamento é uma coisa muito personalizada, que vale para um, não necessariamente serve para o outro também. Então, tem que ver no caso a caso o que é melhor para cada um. Muito bem. E fica aí mais uma dica, olha só, da Daniele, trazendo sempre essas informações. Daniele, primeiro de tudo, quero, de tudo que já conversamos agora, quero de fato externar aqui os nossos profundos agradecimentos pela sua disposição, né, de estar aí compartilhando informações tão importantes, né, e sua disponibilidade de estar aqui presente ao vivo conosco, né, interagindo com todos que nos acompanham. Então, em nome de toda a diretoria do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, eu quero agradecer a oportunidade de ter tido você aqui nessa live conversando conosco. Também quero aproveitar para agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando ao vivo por ter se disponibilizado neste tempo, né, seja no conforto dos seus lares ou via celular, aonde estiver, mas que ao invés de estar fazendo alguma outra coisa, decidiu aqui adquirir novos conhecimentos para melhorar, então, você, corretor ou corretora de imóveis, melhorar o atendimento a seus clientes, e você que não é corretor ou corretora de imóveis, mas que se atraiu pelo assunto, adquirir, então, novos conhecimentos para que possa alcançar mais realizações na sua vida. Então, parabéns por ter tomado essa decisão e obrigado pela sua atenção. Daniele, sua última mensagem aqui que você quer passar para quem nos acompanha ao vivo, para que a gente possa, então, encerrar essa nossa live com chave de ouro. A última mensagem. Bom, já coloquei os meus contatos aí à disposição. Quem ficou com alguma dúvida, precisar de alguma informação complementar, quiser alguma ajuda para um caso concreto que está acontecendo e não sabe como instruir ou como ajudar melhor esse cliente, só entrar em contato lá conosco através do telefone 32830323 ou através do meu e-mail que está aí embaixo. A gente está à disposição lá para ajudar, para disseminar o conhecimento, para ajudar vocês na venda e para ajudar a gente no financiamento. Então, qualquer coisa que precisar, pode contar conosco que a gente está lá disponível. O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.